Parte 2, Capítulo 2. O motorista se retraiu quando entrei no ônibus escolar. Reconheci a expressão em seu rosto, pena, desprezo e uma quantidade considerável de medo. Ao me sentar, atirei minha mochila com força no banco vazio. O único motivo pelo qual ele deveria sentir pena de mim, pensei com raiva, era o fato de eu ter que ficar olhando para a sua careca feia até a escola. Perla se sentou do outro lado do corredor e me deu seu sanduíche de presunto antes mesmo que eu mandasse. Estávamos no segundo mês de aula e ela já conhecia a rotina. Mordi pedaços grandes e os empurrei para dentro da boca, pensando na maneira como Elizabeth saíra correndo de casa naquela manhã, deixando-me sozinha para colocar o lanche na mochila e encontrar meus sapatos. Não queria ir para a escola, tinha implorado para ficar em casa para o primeiro dia da colheita. Mas ela havia ignorado meus apelos mesmo depois que eles se tornaram violentos. Se você me amasse, iria me querer aqui, falei, jogando meu livro de matemática na sua cabeça enquanto ela cruzava a porta apressada. Não fui rápida o bastante. Ela desapareceu pelo vão e desceu os degraus da entrada, sem nem ao menos se virar quando o livro se chocou contra o batente. Pela maneira como Elizabeth andava, eu percebia que ela não estava pensando em mim. Não havia pensado a manhã inteira. O estresse da colheita a consumia por completo e ela me queria longe. Era a primeira vez que eu sentia que entendia Elizabeth. E em minha raiva gritei que ela não era diferente de todas as minhas outras mães adotivas. Batendo os pés desde a casa até o ponto de ônibus, ignorei os olhares dos trabalhadores que chegavam nos caminhões. O motorista me olhava feio pelo retrovisor, acompanhando cada mordida que eu dava no sanduíche, com os mesmos olhos que deveriam estar atentos à estrada. Abri a boca enquanto mastigava e ele franziu o rosto, de nojo. Então, não olhe, gritei, pondo-me de pé. Se é tão nojento, não olhe. Peguei minha mochila com a vaga ideia de saltar do ônibus em movimento e seguir a pé pelo resto do caminho até a escola. Mas, em vez disso, a levantei bem alto, balançando-a no ar e golpeei a cabeça reluzente do motorista. Ouvi um baque gratificante quando a minha garrafa térmica de metal se chocou contra o seu crânio. O ônibus deu uma guinada, o motorista xingou e as crianças berraram em um tom agudo quase ensurdecedor. Em meio à barulheira, ouvi a vozinha de Perla implorando para que eu parasse, começando a chorar em seguida. O ônibus derrapou até o acostamento e o motorista desligou o motor. Os soluços de Perla eram os únicos sons restantes. Desça, falou o motorista. Um grande galo já estava se formando em sua cabeça e ele o apertou com a palma da mão enquanto pegava o rádio com outra. Botei a mochila nas costas e saltei do ônibus. Poeira da estrada girava ao meu redor enquanto eu olhava para cima, através das portas abertas. Qual é o nome da sua mãe? Exigiu saber o motorista apontando para mim. Não tenho mãe, respondi. Sua tutora, então? O estado da Califórnia. Então com quem você vive? As palavras ríspidas fizeram o rádio estalar e o motorista o desligou. O silêncio no ônibus era completo. Até Perla tinha parado de chorar e estava imóvel. Elizabeth Anderson, respondi. Não sei o número de telefone nem o endereço dela. Tinha passado toda a infância me recusando a decorar números de telefone, para não ser capaz de responder a perguntas como essa. O motorista tirou o rádio no chão com raiva. Ele me fuzilou com o olhar e eu o encarei desafiando-o. Torci para que ele fosse embora e me deixasse sozinha no acostamento. Preferia ser deixada ali a seguir no ônibus até a escola. Além do mais, gostava da ideia de que me abandonar no meio do caminho provavelmente custaria ao motorista seu emprego. Ele tamborilou com os dedos na buzina enquanto minha expectativa se estendia ao longo da estrada vazia. Foi então que Perla se levantou e parou na frente do motorista.
O senhor pode ligar para o meu pai, ele virá buscá-la. Eu a fitei com os olhos apertados. Perla desviou o olhar. Carlos foi mesmo me buscar. Ele me colocou no seu caminhão, ouviu a versão do motorista e então me levou de volta ao vinhedo em silêncio. Fiquei olhando pela janela enquanto ele dirigia, prestando atenção aos mínimos detalhes, como se estivesse vendo aquela paisagem pela última vez. Elizabeth não ficaria comigo depois disso. Senti um embrulho no estômago. Mas quando Carlos contou a Elizabeth o que eu tinha feito, com sua mão áspera segurando firme minha nuca, forçando-me a encará-la, ela riu. O som foi tão inesperado e breve que no instante que ela parou de rir, achei que tinha sido minha imaginação. Obrigada, Carlos, disse ela, seu rosto ficando sério. Estendeu a mão para apertar a dele, soltando-a logo em seguida num gesto, ao mesmo tempo de gratidão e desdém. Carlos se virou depressa para ir embora. Os trabalhadores precisam de alguma coisa? Perguntou Elizabeth enquanto ele se afastava. Carlos balançou a cabeça. Então, estarei de volta em 1 hora. Talvez um pouco mais. Cuide da colheita enquanto eu estiver fora, por favor. Fique tranquila, respondeu ele, desaparecendo atrás dos barracões. Elizabeth foi direto para seu caminhão. Quando se virou e viu que eu não a seguia, andou de volta até onde eu estava. Você vem comigo, falou. Agora. Ela deu um passo na minha direção e me lembrei da maneira como havia me carregado para dentro de casa apenas 2 meses antes. Eu tinha crescido desde então, recuperado o peso que perdera, mas não duvidava que ela ainda conseguisse me jogar dentro do caminhão se quisesse. Enquanto a seguia até a cabine, imaginei o que me aguardava. A viagem até a sede do juizado, a sala de espera de paredes brancas. Elizabeth indo embora antes mesmo de assistente social de plantão poder conferir meus dados no sistema. Tudo isso já havia acontecido antes. Cerrando os punhos com força, olhei pela janela. Mas, quando começamos a descer à entrada de veículos, as palavras de Elizabeth me surpreenderam. Vamos visitar minha irmã. Essa briga já durou mais do que deveria, você não acha? Meu corpo ficou rígido. Elizabeth me encarou como se esperasse uma resposta, então assenti, tensa, assimilando a realidade do que ela tinha me dito. Ela iria ficar comigo. Meus olhos se encheram de lágrimas. A raiva que sentira de Elizabeth naquela manhã se dissolveu, imediatamente substituída por um estado de choque. Eu não havia acreditado em Elizabeth, nem por um instante sequer, quando ela me dissera que nada do que eu aprontasse faria com que ela me devolvesse. Mas lá estava eu, minutos depois de ser mandada de volta para a casa da escola e prestes a ser suspensa, se não expulsa, ouvindo Elizabeth falar sobre sua irmã. Dentro de mim havia um turbilhão de pensamentos confusos e inesperados, alívio, talvez, ou até alegria. Mordi os lábios tentando não sorrir. Catherine não vai acreditar que você deu uma pancada na cabeça do motorista enquanto ele dirigia, falou Elizabeth. Quero dizer, ela não vai acreditar porque também fiz isso. Exatamente a mesma coisa, mas acho que estava na 2ª série, não lembro. Enfim, num instante ele estava dirigindo e no outro estava me encarando pelo retrovisor e antes que eu pudesse me controlar já estava fora do banco, gritando, preste atenção na estrada! E sério, ele era mesmo gordo. Comecei a rir e não consegui mais parar. Inclinada para a frente, com a testa pressionada contra o painel, meu riso saía em uma série de barulhos guturais que pareciam soluços, cobri o rosto com as mãos. O motorista do meu ônibus não é gordo, falei, quando consegui me acalmar o suficiente, mas é feio. Voltei a rir, mas o silêncio de Elizabeth me calou. Não quero que pense que estou incentivando você. É claro que o que você fez foi errado. Mas estou me sentindo mal por ter ignorado sua raiva, por ter mandado você para a escola naquele estado. Deveria ter me explicado melhor, deveria ter incluído você. Elizabeth entendia.
Afastei minha testa do painel e descansei a cabeça em seu colo, sentindo-me de repente menos sozinha do que me sentira em toda a vida. O volante estava a poucos centímetros do meu nariz e aninhei minha cabeça na barriga de Elizabeth. Se ela ficou surpresa com a minha repentina demonstração de afeto, não demonstrou. Em vez disso, tirou a mão da alavanca de câmbio e a colocou sobre a minha testa, bem onde começavam meus cabelos, acariciando minha têmpora. Espero que ela esteja em casa, falou, e eu soube que seus pensamentos tinham voltado para Catherine. Ela se ligou à seta, esperando uma fileira de veículos passar antes de pegar a estrada. Elizabeth não tinha parado de pensar na irmã nas semanas anteriores à colheita. Eu sabia disso por causa dos telefonemas, dezenas deles, todas mensagens deixadas na secretária eletrônica de Catherine. Os primeiros foram parecidos com o que eu tinha ouvido na varanda, momentos de lembranças dispersas, seguidos por declarações de perdão. Mas ultimamente as mensagens tinham mudado, ficaram mais longas, pareciam conversas. Às vezes eram tão longas que a secretária eletrônica desligava e Elizabeth precisava telefonar novamente. Ela tagarelava sobre os mínimos detalhes do nosso cotidiano, descrevendo as intermináveis degustações de uvas e a limpeza das bacias que os catadores usavam. Muitas vezes descrevia o que estava preparando para o jantar enquanto cozinhava, enrolando-se no longo fio espiralado ao sair do fogão, para buscar o porta-temperos e voltar. Quanto mais tempo Elizabeth passava falando com Catherine, ou, mais precisamente, com sua secretária eletrônica, mais me impressionava como ela falava pouco com qualquer outra pessoa. Ela só saía de casa para ir ao mercado dos fazendeiros, à mercearia, à loja de ferragens e de vez em quando à agência dos correios. Essas últimas visitas eram apenas para buscar plantas que havia encomendado de algum catálogo de jardinagem, nunca para enviar ou receber cartas. Era óbvio que ela conhecia todo mundo daquela pequena comunidade. Mandava lembranças para a esposa do açougueiro e, quando se aproximava dos vendedores, atrás das barracas no mercado dos fazendeiros, cumprimentava a cada um deles pelo nome, mas não conversava com essas pessoas. Na verdade, pensei, eu não a vira ter uma só conversa com ninguém, desde que chegara à sua casa. Ela falava com Carlos sempre que necessário, mas apenas sobre aspectos específicos do cultivo e da colheita das uvas, sem jamais se desviar do assunto. Enquanto seguíamos para a casa de Catherine, com minha cabeça no colo de Elizabeth, comparei minha estada tranquila ao seu lado a todas as coisas que antes havia entendido como componentes de uma vida. Famílias numerosas, lares barulhentos, conselhos tutelares, cidades agitadas, explosões de violência. Não queria voltar. Gostava de Elizabeth. Gostava de suas flores, de suas uvas, de sua concentração inabalável. Por fim, percebi que tinha encontrado um lugar onde queria ficar. Saindo da estrada, Elizabeth estacionou o caminhão e respirou fundo, nervosa. O que ela fez com você? Perguntei, interessada como nunca antes estivera. Elizabeth não pareceu surpresa com minha pergunta, mas não respondeu de imediato. Acariciou minha testa, minha bochecha e meu ombro. Quando finalmente falou, suas palavras saíram na forma de um sussurro. Ela plantou as rosas amarelas. Então, ela puxou o freio de mão e segurou na maçaneta. Venha, disse, está na hora de você conhecer Catherine.